mais emergencial, mais urgente deles é, sem dúvida, a pandemia. Os democratas e a candidatura de Joe Biden, de um modo geral, muito críticos ao modo como Donald Trump liderou ou deixou de liderar o esforço dos Estados Unidos para combater a pandemia, deixando tudo na mão de estados e prefeituras e lideranças locais, fazendo praticamente propaganda contra as medidas de distanciamento social, contra o uso de máscara, e em que pese o governo Trump tenha começado o esforço para a produção e distribuição das vacinas, isso até mesmo Joe Biden admite, a velocidade e a eficiência com que as vacinas têm chegado no braço dos americanos e americanas é muito lenta. Então, o Biden elencou isso como prioridade dele. 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias, 50 milhões de pessoas imunizadas a partir de hoje, até daqui 100 dias. Um plano ambicioso, nem tanto pela capacidade de produção das vacinas, pela Pfizer ou pela Moderna, mas pelo desafio da distribuição num país do tamanho dos Estados Unidos e que, diferente de países como o Brasil, não conta com um sistema de distribuição de vacinas que funciona há décadas, até mesmo nos lugares mais geograficamente isolados do país. Ele vai ter que contar muito com a ajuda do setor privado, das Forças Armadas, para fazer isso acontecer de verdade. Não à toa, ele, inclusive, mais de uma vez já deixou bem claro para toda a sociedade americana e para o setor produtivo da economia americana que ele não vai hesitar em usar o Defense Production Act. É uma lei que é lá da época da Guerra da Coreia, nos anos 50, que permite que o governo federal imponha certas demandas, certos contratos, certos fornecimentos para o setor produtivo quando se trata de uma questão de segurança nacional. É uma lei pensada inicialmente para situações de guerra, então é para que o governo tenha competência legal para exigir que indústrias priorizem a fabricação de armas e tanques, e agora o presidente está disposto a usar para a produção de insumos médicos, máscaras, vacinas, luvas, e assim por diante. É isso que vai definir o sucesso inicial da sua gestão. Num horizonte mais de médio e longo prazo, mudança climática é um tema importante, e se você for olhar até mesmo no pensamento político as grandes estratégias do governo Obama, desde aquela época, é considerado como a maior ameaça, o maior risco em termos de segurança nacional que os Estados Unidos enfrentam. Coisa que nos anos 2000 alguém diria facilmente, nos anos 90, que seria o terrorismo. Hoje, a cúpula do Partido Democrata e o governo americano entende que, na verdade, a justiça climática e todo o impacto global da mudança climática. Uma série de coisas que o Joe Biden anunciou e agora está colocando em prática deixam claro que, de fato, isso é prioridade para eles. O mais óbvio é o fato dele, ontem, horas depois de ter sido inaugurado como presidente, formalizou a reentrada, né, dos Estados Unidos nos Acordos de Paris, que hoje é a principal peça de direito internacional para determinar o papel de cada país na luta para a preservação da temperatura da Terra. Os Estados Unidos, já no governo Obama, no final do governo Obama, foram muito protagonistas na concretização desse acordo. Eles correram contra o relógio, para falar a verdade, para fazer com que o acordo de fato entrasse em vigor antes que uma eventual administração republicana assumisse no ano seguinte e revertesse o esforço democrata, como de fato acabou acontecendo no ano seguinte. Uma outra ilustração interessante para a gente entender o que está acontecendo em matéria de mudança climática na agenda de política externa dos Estados Unidos é o fato do presidente ter colocado um ex-secretário de Estado, um ex-senador e um ex-candidato a presidente como o que eles estão chamando de czar das questões climáticas, que é o John Kerry. Foi o principal diplomata do governo Obama e também um dos grandes arquitetos, um dos grandes articuladores políticos dos Acordos de Paris, e dando a ele um status ministerial, uma cadeira no gabinete oficial do presidente dos Estados Unidos. São vários sinais que estão sendo enviados. E, por fim, no médio e longo prazo, isso também vai significar que tudo que o governo americano for pensar em termos de política para infraestrutura, estímulos econômicos, política industrial,
vai ter uma dimensão muito determinante em matéria de mudança climática. Até para correr atrás, para se equilibrar com as metas ambiciosas da China, por exemplo, de alcançar a neutralidade na emissão de carbono em tempo recorde. Então, digamos que essa é uma nova corrida espacial, dessa vez, para ver quem é o maior protagonista dessa economia verde. Esse é um dos melhores jeitos de entender o papel desse debate na economia americana. É uma nova corrida tecnológica, assim como nos anos 50, 60 se falava da corrida espacial, então você determinava quem era a maior superpotência com base na resposta para a seguinte pergunta: quem é que consegue mandar o homem à Lua primeiro? Quem é que consegue mandar um homem ao espaço primeiro? Hoje a pergunta é: quem é que consegue ter uma economia nacional que seja neutra nas suas emissões de carbono antes do outro? A União Europeia está na corrida, a China está na corrida de maneira muito agressiva, muito ambiciosa para o bem do planeta, e os americanos, embora tenham musculatura econômica e tecnológica para alcançar e chegar, na verdade, à vitória nessa corrida, eles estão largando atrás, porque como o governo Trump não tinha isso como prioridade. Ao mesmo tempo, tem também uma agenda de longuíssimo prazo que é um problema desde o momento da fundação dos Estados Unidos, que é a questão racial, que em 2020 se tornou adquiriu muitos símbolos, né, e se misturou a questão da pandemia, porque obviamente as populações negras são as mais afetadas pela pandemia nos Estados Unidos, assim como no Brasil. Os protestos contra a violência policial mudaram de nível, adquiriram um tamanho de massas que não tinham antes, senão talvez nos anos 60, no auge da luta pelos direitos civis, liderados pelo Martin Luther King, e com a própria eleição da Kamala Harris, que é uma liderança muito simbólica para esse pensamento de direitos civis e igualdade racial nos Estados Unidos, não tem como isso não ser prioridade. Vamos lembrar que em estados como a Geórgia, por exemplo, só tem uma explicação para a vitória de Joe Biden e da Kamala Harris: é o maciço apoio do eleitorado negro. O Partido Democrata, desde 1964, pelo menos, quando Lyndon Johnson foi eleito presidente, deve, se não tudo, a maior parte da sua força política eleitoral à população negra dos Estados Unidos. E o Joe Biden também, várias vezes, em vários discursos, ele atribui, inclusive, boa parte do sucesso pessoal dele na carreira política ao eleitorado negro. Então, isso vai ocupar um papel central no governo dele. E, finalmente, como não poderia deixar de ser para qualquer presidente americano, a agenda de recuperação econômica é também a quarta das prioridades do governo Biden. Ele anunciou, poucos dias antes da posse, uma proposta de recuperação econômica que totalizava 1,9 trilhão de dólares. Isso incluía auxílio emergencial para pessoas mais vulneráveis, num valor que atinge algo próximo de $2.000, aumentos de salário mínimo para $15 por hora, carências para o pagamento de dívidas estudantis do ensino superior, uma série de mudanças que, na opinião de muita gente, coloca o Joe Biden como talvez já um dos mais progressistas presidentes que os Estados Unidos já tiveram. Os republicanos, pelo menos, já acham isso com certeza e já estão atacando ele por isso, né? O fato de Donald Trump ter perdido a eleição não significa, a gente não pode entender de jeito nenhum que o pensamento político que ele representa e o pensamento político que o elegeu em 2016 foi derrotado junto com ele. Basta lembrar que daqui a 2 anos tem eleição de novo. Tradicionalmente, na política americana, o partido de oposição ao presidente costuma se dar bem na eleição seguinte, 2 anos depois, para a Câmara e para o Senado. E essa polarização política, ela atingiu, bom, há quem diga que atingiu seu limite no dia 6 de janeiro, quando apoiadores do Trump praticaram um ato de terrorismo doméstico a pedido do presidente dos Estados Unidos.
para os democratas, o caminho é mais claro. Para o governo Joe Biden, para a Câmara e para o Senado de maioria democrata hoje, não há muito segredo no que fazer. É colocar em prática as políticas que defendem há muito tempo, e aí isso inclui a agenda climática, inclui a agenda de salário mínimo, tudo isso, agenda de saúde pública, por exemplo, que Joe Biden defende que a política, a cobertura de saúde pública nos Estados Unidos sofra aumentos de qualidade incremental, muito baseado no programa do Obamacare, que ele ajudou a passar no Congresso ainda no governo Obama. Então, eles têm uma agenda clara. A grande questão hoje, a pergunta de $1 milhão, o debate político americano é: o que é que o Partido Republicano vai fazer a partir de agora? 3, 4 meses atrás, essa pergunta era mais fácil, porque estava claro que, caso Trump vencesse ou ganhasse, o trumpismo teria muita força e todas as lideranças do Partido Republicano não teriam alternativa senão aderir ao trumpismo como único caminho para ter base eleitoral, especialmente nessas regiões menos urbanizadas e mais pobres dos Estados Unidos. Mas o episódio do dia 6 de janeiro coloca mais um ponto de interrogação numa questão que já era complicada. Grandes lideranças do Partido Democrata, por exemplo, o senador pelo estado do Kentucky, Mitch McConnell, talvez a mais importante liderança republicana, com exceção do ex-presidente Donald Trump, que era um defensor agressivo da retórica republicana, da retórica conservadora. Hoje ele já não tem mais o pensamento que ele tinha 3, 4 meses atrás. Em outras palavras, existe no Partido Republicano um movimento incipiente, fraco, pequeno, inicial, ensaístico, para se livrar da dependência do trumpismo. E você tem atores do jogo político republicano que estão fazendo essa reflexão, seja por convicção ideológica, é o caso do Mitch McConnell, que é uma figura do establishment, antes de tudo, e não consegue, e tem dificuldade de defender um presidente que chegou a esse limite de incitar um ato de violência contra o parlamento, e porque a política impõe essas contradições, até mesmo os apoiadores mais ferrenhos do Donald Trump hoje repensam se esse é o melhor caminho. O impacto nos fluxos de financiamento de campanha, por exemplo, deu um recado muito claro para o establishment do Partido Republicano, que quer e precisa ganhar uma eleição para presidente em 2024. Então, na opinião, por exemplo, de figuras como a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que foi ex-governadora do estado da Carolina do Sul, Nikki Haley, candidatíssima à presidência pelo Partido Republicano em 2024. Embora ela tenha ocupado um cargo de confiança no primeiro escalão do governo Trump, para ela pode fazer, inclusive, muito sentido apoiar o impeachment e a inviabilização dos direitos políticos do Donald Trump para 2024, porque ele quer ser candidato à própria reeleição daqui a 4 anos. Então, hoje, se eu tivesse que escolher um fenômeno para olhar com cuidado na política americana, é como que o Partido Republicano vai lidar com o seu futuro de curto e médio prazo pós-Trump. É quase como se houvesse uma parte da elite do partido que percebe que está viciada num discurso, numa retórica que deu ao partido muitas vitórias, mas ao mesmo tempo chegou ao seu limite. E aí nós estamos falando fundamentalmente do dia 6 de janeiro e o que aconteceu no Capitólio. Que essa retórica agressiva e inclusive segregacionista que o Donald Trump tão bem esposou nos últimos 4 anos, não é uma invenção dele e não é um raio no céu azul. A política americana tem passado por um processo de polarização muito radical há 10, 15 anos. Vamos lembrar que um dos primeiros fatos políticos importantes que aconteceu depois de que Barack Obama virou presidente foi a criação do Tea Party, que nada mais é do que um embrião, um precursor do radicalismo com que hoje o Partido Republicano faz política e que em 2016 culminou com a ascensão do Donald Trump à liderança do partido. Então, o resumo da ópera é que a vitória do Joe Biden é importante, a vitória dos democratas em estados tradicionalmente republicanos, como a Geórgia e o Arizona, é muito importante, mas
nem de longe a questão da violência e da polarização no debate político americano está perto de ser resolvida. Seja porque os democratas agora estão focados em outra coisa, estão focados em fazer sua agenda para passar no Congresso, seja porque o Partido Republicano não tem certeza do que fazer com o radicalismo que o alimentou nos últimos 10, 15 anos. Sem dúvidas de que o multilateralismo passa agora por uma nova fase com a vitória do Joe Biden. Os Estados Unidos são o principal ator da política internacional na medida em que eles mudam radicalmente de direção sobre o que fazer ou como prestigiar ou não os órgãos multilaterais, isso tem um impacto. Mas é importante, de novo, sem querer ser pessimista demais, é bom a gente contextualizar onde estava o multilateralismo até mesmo antes do Donald Trump. Instituições como a OMC, como a OTAN, como a própria ONU, não passavam pelos seus melhores dias antes de 2016. Nesse sentido, o que o Donald Trump fez foi escancarar e se aproveitar política eleitoralmente de uma conjuntura que já estava dada no cenário internacional antes dele chegar nas primárias republicanas. Agora, a vitória do Joe Biden não vai ter a capacidade de retomar o status quo ante. Não será a vitória de Joe Biden que transformará a OMC, dará à OMC a força política que tinha nos anos 90, ou fará com que a ONU, ou que o Conselho de Segurança da ONU, imagina, tenha a aderência, tenha pertinência para o mundo de hoje como tinha nos anos 70, 80. Ao mesmo tempo, sem dúvida, o fato do governo americano voltar para a Organização Mundial da Saúde, isso tem um significado muito importante, é um sinal muito importante, significa que as instituições globais, né, as organizações internacionais, ainda servem para muita coisa. A volta dos Estados Unidos para os acordos de Paris tem uma importância fundamental. Acho que no final do dia, o que a vitória do Joe Biden significa para o multilateralismo no mundo é o começo de uma reconstrução da importância desse modo dos países se relacionarem e o começo de uma modernização. Por isso, inclusive no discurso de ontem, de posse do Joe Biden, vários discursos de campanha, no discurso do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano hoje, é muito claro. A ideia de retomar a liderança dos Estados Unidos no mundo não é de se engajar com aliados para encarar os desafios de ontem, mas rearticular, reorganizar os aliados e as instituições com as quais os Estados Unidos fazem política externa para endereçar os desafios de hoje e de amanhã. O que isso significa? Que não faz sentido para um governo Joe Biden voltar para um mundo multilateral em que a única ameaça em matéria de segurança nacional são as questões nucleares, proliferação nuclear, esse tipo de coisa. Isso ainda é muito importante, mas tão importante quanto hoje é pensar a mudança climática, o impacto que isso vai ter nos fluxos migratórios. É importante pensar em cibersegurança, uma agenda que a OTAN não foi criada para pensar segurança eletrônica, né, o cybermilitarismo, e hoje essa é uma fronteira importante da disputa militar global, em que os Estados Unidos têm que se preocupar com o que a Rússia faz, têm que se preocupar com o que a China faz, e a OTAN não está preparada para isso. Então, retomar o multilateralismo para o Joe Biden significa não apenas voltar a financiar a OTAN, coisa que o Trump deixou de fazer, mas significa preparar a OTAN para endereçar os cyberataques da Rússia. Significa preparar a ONU preparar o Conselho de Segurança da ONU para encarar a mudança climática e emissão de carbono e neutralidade de emissão de carbono como uma questão de segurança e manutenção da paz. Bom, a OMS talvez seja o melhor exemplo, né? Não significa apenas voltar a participar das reuniões da OMS, voltar a financiar a OMS. Significa equipar a Organização Mundial da Saúde com dinheiro, com recursos, com força política, para que ela deixe de ser um órgão que monitora potenciais pandemias, como foi, por exemplo, no caso da pandemia de Ebola, em 2013, 14, 15, no oeste da África,
mas com um órgão que tenha condições de prevenir e enfrentar pandemias, né? Isso é uma coisa que está muito clara, por exemplo, para a cúpula de segurança nacional do governo Joe Biden. Não dá para você achar que as ameaças que os países enfrentam são só a guerra quente, a guerra física dos fuzis, dos tanques, dos mísseis e armas nucleares. Toda uma gama de questões que as instituições que os Estados Unidos criaram lá nos anos 40, nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, vão precisar endereçar, se é que o multilateralismo, na opinião deles, é uma coisa que ainda vale a pena valorizar e fomentar como tática de política externa. E eles têm esse consenso, o multilateralismo vale a pena, mas ele precisa ser retomado e modernizado para os desafios de ontem e de amanhã. Nesses momentos, né? Nesses momentos que os países olham um para o outro e falam, bom, ninguém consegue controlar uma pandemia só contando com as próprias fronteiras, né? As queimadas na Amazônia têm um impacto na China, tem impacto na Mongólia, na África, em Londres. As questões globais hoje, elas são transnacionais. Como no 11 de setembro ficou claro que já estavam começando a ser, né? A Al-Qaeda, por mais que ela tivesse baseada na época no Afeganistão, não era um Estado nacional contra o qual os Estados Unidos poderiam lançar uma guerra e vencer em 3 meses. É uma ameaça diferente, né? A história da política internacional nos últimos 20 anos tem sido essa. O quanto que as ameaças e as questões globais têm se transnacionalizado, para usar uma expressão, para usar uma palavra difícil, né? E, de um modo geral, a política externa brasileira no governo Bolsonaro, ela significou apenas retrocesso em praticamente todas as agendas de política externa que o Brasil tinha. Nós estamos falando de Estados Unidos hoje. Mas se a gente estivesse falando da relação Brasil e China, a gente também estaria contando a história de um fracasso. Haja visto o fato de que, como a questão das vacinas se tornou um constrangimento para o Brasil, né? A questão do 5G também. O relacionamento com a União Europeia já esteve melhor, porque o Brasil entregou de bandeja para o protecionismo comercial da França e da União Europeia de maneira geral a desculpa perfeita para não se engajar em acordo de livre comércio, na medida em que o governo brasileiro começou a patrocinar o desmatamento da Amazônia. O próprio relacionamento com a Argentina, um dos parceiros talvez o parceiro mais importante do Brasil, relações estranhas, congeladas, né? E com os Estados Unidos não é diferente, embora possa parecer, olhando a olho nu, que a relação foi boa nos últimos anos de governo Bolsonaro. Não foi. Não houve, a bem da verdade, relação Brasil e Estados Unidos nos últimos anos do governo Bolsonaro. Houve uma relação pessoal entre o Jair Bolsonaro, presidente da República, e Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos. E veja bem, quando eu falo relação pessoal, eu não estou querendo dizer diplomacia presidencial, que é um jeito importante de se fazer política externa. Bill Clinton e Fernando Henrique Cardoso eram amigos. Isso se traduziu em parcerias importantes para o Brasil e Estados Unidos nos anos 90. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do fato de que Jair Bolsonaro considerava Donald Trump seu amigo pessoal, e não é claro que Donald Trump sequer tinha essa mesma afinidade, essa mesma consideração pelo presidente brasileiro. Havia quem fizesse a piada, inclusive, de que você não pode ser amigo pessoal de uma pessoa cuja língua você não fala. E Jair Bolsonaro não fala inglês. Como é que você vai desenvolver um relacionamento pessoal, né? Então, essa é a primeira coisa. A relação Brasil-Estados Unidos, ela, até por isso mesmo, ela não avançou substancialmente em nenhum aspecto. Para a gente não falar que para a gente não falar que nada aconteceu na relação Brasil-Estados Unidos nos últimos anos, foi assinado um mini acordo comercial no segundo semestre de 2020, que versava fundamentalmente sobre boas práticas anticorrupção, práticas regulatórias entre os dois países, não tocava na questão das tarifas para as commodities, que é a questão mais delicada, mais importante na relação comercial entre os dois países, não contou com o apoio do Congresso americano, foi um gesto, mais do que um acordo comercial de verdade. O Brasil se tornou
o que os americanos chamam de non-NATO ally, né, um aliado militar não OTAN, o que é importante. O Japão, estamos na mesma categoria do Japão, na mesma categoria da Austrália, mas não dá para dizer que era um interesse prioritário do Brasil na sua relação com os Estados Unidos. Foi um brinde, foi um gesto pessoal do Donald Trump para o Jair Bolsonaro, seu fã. E fundamentalmente isso, o Brasil ficou esperando que os americanos cumprissem a promessa de que o Brasil contaria com o apoio americano para entrar na OCDE. Estamos até agora esperando esse apoio. Então, o quadro, a primeira coisa, assim, a relação Brasil-Estados Unidos não só não avançou nos últimos anos, como ela andou para trás, porque o Brasil deu muito, né? O Brasil comprou uma briga com a China para se aproximar dos Estados Unidos, comprou uma briga, enfim, deixou de lado o seu próprio interesse nacional para fazer uma aproximação pessoal com o então presidente Donald Trump. Em que pese o desastre que é a política externa do governo Jair Bolsonaro, a relação Brasil-Estados Unidos, na história recente, ela já estava ruim, já estava decadente. Desde pelo menos o final do segundo mandato do presidente Lula, quando, num ataque de ufanismo, a política externa brasileira decidiu que teria a capacidade de construir um acordo nuclear com o Irã, driblando a interlocução dos Estados Unidos. Isso gerou um clima de desconfiança, de falta de paciência de Washington com Brasília, porque não é possível, uma questão óbvia como era na época. Isso já estremeceu as relações. Poucos anos depois, o governo americano foi pego espionando a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Não só foi pego com a boca na botija, como se recusou a pedir desculpas. Então, uma violação de soberania, em que pese o então vice-presidente Joe Biden ter vindo para o Brasil e, com seu jeito deixa disso, ter colocado alguns panos quentes. Estruturalmente, a relação ficou prejudicada. E, mais recentemente, digamos que a tentativa de relação pessoal entre Jair Bolsonaro e Donald Trump foi a cereja no topo do bolo. Infelizmente, para nós brasileiros e para os americanos, a verdade é que o Brasil hoje não é prioridade da relação diplomática dos Estados Unidos, né? Tanto quanto deveria ser, né? Claro que o Brasil é uma economia gigantesca, é uma potência em termos de segurança alimentar, então, e a floresta amazônica, as questões climáticas, tudo isso obriga o Brasil a ter um papel grande no cenário internacional. Não é um país que pode ser ignorado, mas, especialmente na história recente, o Brasil tem ido, aspas, por final da fila na lista de prioridades da diplomacia dos Estados Unidos, por causa de tudo que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, e por causa da cereja no topo do bolo do governo Jair Bolsonaro. O cenário é bem adverso para a diplomacia brasileira, né? O Brasil implodiu pontes com aliados fundamentais, União Europeia, China, Argentina, e com os Estados Unidos hoje já não tem tantos interlocutores quanto deveria ter. Estamos falando do governo Biden. Bom, a questão climática para o governo Biden é prioridade. Enquanto isso, o governo brasileiro está patrocinando queimadas no Pantanal e na Amazônia. O combate à pandemia é prioridade para os Estados Unidos. Aqui no Brasil nós não temos nada de bom para falar em matéria de combate à pandemia, senão a vacina do Butantan e da Fiocruz. Mesmo para além das pessoas que hoje compõem o governo de Joe Biden, tem um consenso muito grande, pelo menos no establishment do Partido Democrata, sobre o que fazer com o Brasil. Recentemente, agora com a eleição, assumiu a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes um deputado de Nova York, o Gregory Meeks, que deu uma declaração à imprensa falando que é papel do governo e do Congresso americano enfrentar ou debater
com os Bolsonaros do mundo. Né? Ele está falando das violações, do patrocínio do governo Bolsonaro das violações de direitos humanos, o patrocínio do governo Bolsonaro à degradação ambiental, esse tipo de coisa. Mesmo naquele mini acordo comercial que foi assinado ano passado, contou com muita resistência da Comissão de Política Tributária da Câmara dos Representantes. Fizeram uma nota contra mesmo esse mini acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos com base em questões de direitos humanos. Então, o cenário não é bom. Aí você poderia pensar, mas o Partido Republicano não teria uma visão diferente? Você pode dizer que o Partido Republicano talvez não priorize tanto a agenda de direitos humanos e a agenda ambiental quanto os democratas. Mas aí o problema deixa de ser a ressalva, deixa de ser a ojeriza ao governo Bolsonaro e passa a ser a indiferença. Né? No começo do ano passado, o Partido Republicano, a cúpula do Senado republicana, divulgou um relatório sobre uma nova estratégia americana para manter e avançar a hegemonia norte-americana no mundo. É um texto de cento e poucas páginas, tem 2 menções ao Brasil. Uma delas dizendo em linhas gerais, uma linha, os Estados Unidos deveriam criar um acordo de livre comércio com o Brasil, e ponto final, não fala como, não fala com que atores, que produtos. E, pasmem, eu vou até mandar para você o acordo, para você, o relatório, para você não achar que eu estou inventando. Os republicanos acham que o Brasil é um parceiro que tem um papel importante a cumprir na estratégia dos Estados Unidos para a região Indo-Pacífica. O que isso significa, talvez nem eles saibam. Hoje, Venezuela é um assunto mais importante, ou que está mais na cabeça do Departamento de Estado americano do que o Brasil. É que, é claro, a Amazônia é o grande elefante na sala, né, que precisa ser endereçado. E aí, obviamente, mais da metade da Amazônia está no Brasil, então o Brasil é uma questão a se preocupar. Mas tirando essa exceção pontual, que é importante, sem dúvida, notável, hoje a agenda dos Estados Unidos para a América Latina tem tópicos que não contemplam o Brasil. É a Venezuela, o que fazer, o que não fazer, a influência russa, a influência chinesa na Venezuela, no hemisfério ocidental. O maior parceiro estratégico dos Estados Unidos no continente é a Colômbia, já faz uns 15, 20 anos. Está crescendo economicamente, que tem parcerias militares importantes com os Estados Unidos, que conseguiu controlar a chaga do tráfico de drogas no seu território, com a ajuda dos Estados Unidos. O México é importante por questões óbvias, por causa da fronteira, por causa da questão migratória, por causa da questão das drogas, sem dúvida nenhuma. A América Central é importante porque a boa parte do fluxo migratório da América Latina em direção aos Estados Unidos vem de países como a Guatemala, por exemplo. E só. O Brasil, é claro que é um país do tamanho do Brasil, com o tamanho da economia do Brasil, embora ela esteja estagnada há 10 anos, não tem como não estar na lista de prioridades, mas ela aparece em 6º, 7º lugar numa lista das top 10 prioridades dos Estados Unidos para o continente, para o hemisfério ocidental. Para as questões globais, talvez apareça no top 15, né, por causa, de novo, especificamente por causa da Amazônia e ponto final, só por isso. Não, os americanos, nem os democratas, nem os republicanos têm como prioridade criar um acordo de livre comércio com o Brasil, por exemplo. Isso só pode mudar na medida em que o Brasil se aproximar da China em caráter estrutural definitivo. Por exemplo, abrindo as portas no mercado brasileiro para o 5G, para a alternativa da tecnologia 5G patrocinada pelo governo chinês, na medida em que investimentos de infraestrutura chineses começarem a pautar a política de desenvolvimento do Brasil, aí sim, talvez, existe a possibilidade do Brasil subir um pouco na lista de prioridades da diplomacia norte-americana.